Neste mês de março, nós estamos numa série de mensagens durante os cultos da manhã com o título Uma Igreja em Campinas. Esse título surgiu depois de estudarmos durante o mês de fevereiro a igreja em Atos. E com o título era em fevereiro Uma Igreja em Atos, nós começamos a também fazer esse exercício. Depois de olhar para essa igreja que existia em Atos dos Apóstolos, como podemos aplicar esses princípios numa igreja em Campinas? Então, ao longo dos domingos pela manhã, estamos trabalhando alguns aspectos que nós entendemos que uma igreja em Campinas deve ter, que é de alguma maneira as marcas que queremos que a primeira igreja apresente, que ela seja uma igreja acolhedora, seja uma igreja discipuladora e uma igreja missional, uma igreja acolhedora que estende as mãos e oferece um caminho para que qualquer pessoa possa chegar até Jesus, uma igreja discipuladora que ensina as pessoas a conhecerem mais o próprio Evangelho e repartem a sua vida com as outras para que todos nós nos capacitemos e nos tornemos homens e mulheres maduros em Cristo Jesus, para que possamos chegar cada vez mais, sermos mais parecidos com o nosso Mestre. E a missionalidade, uma igreja missional, é uma igreja que entende que precisa ser uma igreja aberta para compartilhar esse evangelho com as pessoas que estão não só do outro lado do mundo, mas muitas vezes do outro lado da rua, do outro lado da cidade, entender a missão de Deus como participantes dessa missão. Como Igreja Batista, a minha crítica é que nós somos muito bons como uma igreja missionária. Nós sabemos nos envolver com movimentos missionários, mas sempre são movimentos missionários em que nós enviamos alguém, ou ofertamos para alguém, oramos em favor. Mas existe uma questão que eu tenho ensinado, que é a missionalidade, que é o nosso próprio papel. Somos missionários, somos embaixadores, temos um papel. Há pessoas que convivem ao nosso lado durante a semana e que muitas vezes não expomos a nossa fé, não temos uma conversa espiritual com essas pessoas, e essa atitude missional, ela precisa ser uma marca da igreja. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque isso está sendo pregado durante as manhãs, e cada pastor responsável por cada área dessa tem colocado aqui a nossa visão. Hoje pela manhã o pastor Rodrigo falou sobre essa igreja discipuladora. Ele mesmo é o pastor responsável por esse braço da igreja. Mas à noite eu quero trazer o mesmo aspecto que é pregado pela manhã, mas olhando também a carta de Efésios. Assim como fevereiro foi um mês que lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o mês de março está sendo um mês que nós estamos lendo o livro de Efésios. E olhando para o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, nós também podemos encontrar essas mesmas marcas, uma igreja acolhedora, uma igreja discipuladora, uma igreja missional. E hoje eu quero estar com vocês aqui repartindo aquilo que eu encontrei em Efésios 4, que ensina-nos o que significa ser uma igreja discipuladora a partir de Efésios capítulo 4. Quero que você abra a sua Bíblia, então, em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler juntos do versículo 11 ao versículo 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. A minha versão, hoje, eu peguei a Bíblia que estava na minha frente hoje, e a versão aqui da Bíblia é a NVT. Pode ser que ela seja um pouquinho diferente do que você está acostumado, mas você acompanha a leitura na sua Bíblia, no seu celular, e nós vamos ler juntos agora. Diz assim: Ele
Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Oremos. Senhor, dá-nos também agora, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para compreender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas, aplicá-la à nossa rotina, como membros da primeira igreja, que possamos também, a partir desse momento, também entender o que significa ser essa igreja discipuladora, a partir desse texto lido agora. Em nome de Jesus. Amém. Toda igreja precisa responder uma pergunta fundamental. O que esperamos que aconteça com as pessoas que chegam aqui? Principalmente para nós que já estamos há mais tempo aqui na igreja, o que nós esperamos, o que nós desejamos que aconteça com cada pessoa que chega até a primeira igreja? Nós queremos que elas apenas sejam frequentadoras dos nossos cultos? Queremos que elas sejam dizimistas, participantes da vida financeira da igreja? Queremos que elas participem dos eventos, da carpintaria, das salas de oração? Queremos que elas se tornem membros. Aliás, está acontecendo agora uma classe para novos membros. Mas talvez exista algo mais importante que todos esses objetivos. Queremos que cada pessoa que chegue até aqui se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. O nosso objetivo como igreja é que cada pessoa com a qual nos relacionamos, que temos contato, que nos visite, que nos conheça e que congregue conosco, e pode usar aqui qualquer outro verbo que você quiser, nós queremos que estas pessoas tornem-se discípulos de Jesus. E Efésios 4 vai nos mostrar que o plano de Cristo para a sua igreja não é reunir pessoas, mas é exatamente isso, é tornar as pessoas discípulos de Jesus, é formar discípulos. E Paulo descreve essa igreja onde cada pessoa está numa jornada espiritual. E eu quero que ser bem claro, vou tentar ser bem prático, que quando nós estamos falando que queremos ser uma igreja discipuladora, nós queremos ser uma igreja em que encontramos pessoas, acolhemos pessoas na descrença e trazemos elas para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a liderança. Percebe que existe um processo? Quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de fazer com que as pessoas caminhem com outras pessoas, repartindo as suas vidas, e elas vão crescendo em maturidade, da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança. Existe um ciclo que precisa ser alimentado, um processo de discipulado que nós então chamamos como igreja, que toda igreja precisa ter. Quando queremos ser então essa igreja discipuladora, nós queremos que estas pessoas vivam uma jornada, que muitas delas vão chegar aqui na descrença, mas que caminhem para a crença, e da crença para a maturidade, e da maturidade para a liderança. Gente caminhando com gente rumo a Jesus, o Cristo, o cabeça, como lemos aqui. E o primeiro movimento, que é esse movimento da descrença para a crença, Paulo diz que Cristo concede então à igreja líderes, apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o foco não está na liderança, mas no propósito. Paulo, ele é bem específico em descrever que esta liderança que deve existir na igreja, ela precisa ter algumas características. Uma boa liderança na igreja, ela acolhe algumas características, como ter pessoas que têm essa identidade apostólica. O que significa essa identidade apostólica? Na época do Novo Testamento, um apóstolo era identificado como alguém que foi comissionado pessoalmente por Jesus Cristo. Aqueles com os quais Jesus conviveu, que ele os chamou para si, eles designou os apóstolos. Estas pessoas receberam essa comissão de Jesus, o Cristo vivo. Quando a gente chama Paulo de apóstolo, nós fazemos isso baseado nos próprios textos que o Paulo registra, dizendo que eu mesmo recebi do próprio Cristo essa chamado. Apóstolo é essa pessoa que tem esse título e que no contexto da carta de Paulo, o que ele queria dizer é que vai existir algumas pessoas que não estiveram com Jesus, que não tiveram a oportunidade de ser testemunhas oculares, mas que têm uma característica apostólica. E qual é essa característica apostólica? É diferente do título apóstolo, mas eles têm essa vocação apostólica. São homens e mulheres que têm uma característica de iniciar movimentos, de ir aonde ainda ninguém foi, de começar novas comunidades. Um apóstolo, aquele que é chamado por Cristo na sua vocação, é aquele que vai para um lugar ainda onde não existe o Evangelho. Ele está ali representando o Evangelho, abrindo igrejas, criando movimentos, mas não é somente essa liderança que é necessária. Ele fala também que alguns outros terão uma liderança, terão um papel profético, serão profetas. E um profeta no Velho Testamento era aquele que trazia a palavra de Deus para o povo. Então, assim, uma igreja completa, ela tem líderes com papéis apostólicos, mas também tem líderes com papéis proféticos, que trazem a palavra de Deus para a igreja. Mas não basta, é preciso também ter alguns líderes que têm essa competência evangelística, que têm aquele papel até assim mais ousado de compartilhar a palavra, que numa conversa que começa falando sobre futebol, mais 10 minutos ele já está falando da fé em Cristo Jesus. E você deve conhecer pessoas assim, que com muita facilidade têm essa habilidade de compartilhar a fé, de fazer ali, articularem a conversa para poder falar da fé. Mas ele também fala que existem líderes com outras competências, como pastores, e aqui existem alguns comentaristas que dizem que pastores e mestres, na verdade não é pastor e mestre, mas alguém que é pastor e mestre, aquele que tem o papel de pastorear, de estar ensinando, de estar capacitando as ovelhas, cuidando, nutrindo, pastores mestres. Mas eles não são responsáveis por fazer a obra toda. O texto diz que eles são responsáveis, versículo 12, por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Ou seja, líderes não existem para fazer todo o ministério, mas para aperfeiçoar, ou na minha Bíblia, como diz, edificar o corpo de Cristo, preparar as pessoas para o ministério. E o primeiro passo nessa jornada é ajudar as pessoas a encontrar a Cristo. E esse primeiro passo dessa jornada, muitas pessoas, elas estão próximas da igreja, mas ainda distantes da fé. Elas chegam com perguntas, com dúvidas, com histórias quebradas, e muitas vezes o caminho da fé começa com algo muito simples. Alguém decide
caminhar junto. O primeiro passo do discipulado é fazer com que as pessoas tomem uma decisão por Cristo. Quem é mais antigo de igreja, a palavra discipulado, ela foi assumindo algumas definições. Algumas pessoas usam, vamos fazer um discipulado para alguém que acabou de conhecer a Jesus, mas ainda está ali, começando a sua fé. Mas o que o texto quer nos falar? Que o discipulado, ele pode começar antes. Você pode começar a caminhar com uma pessoa, mesmo ela ainda estando numa descrença. Você pode estar hoje conversando com essas pessoas que estão ao seu redor, e você pode estar começando um processo de discipulado com ela, se identificando com ela, orando por ela e tendo conversas espirituais com ela, na intenção de fazer com que ela caminhe com você, a ponto de que ela tenha um despertar espiritual e saia da descrença para a crença. Um verdadeiro movimento de discipulado, ele começa na descrença. Quando Jesus convidou aqueles homens para segui-lo, eles já eram convertidos? Eles já tinham participado de um culto, onde o pastor fez culto evangelístico, ou participaram de um acampamento, um culto à fogueira, e todos eles aceitaram a Jesus, e depois Jesus fez, então venham, sigam-me. Não, Jesus convidou eles para segui-los, antes mesmo deles terem um despertar espiritual. E muitos deles ainda tiveram esse despertar espiritual 3 anos depois, só depois, quando Jesus ressuscitou, é que muitos deles começaram a entender a fé cristã. O discipulado, ele começa na descrença. Nós não podemos simplesmente ignorar que existem pessoas hoje perdidas, buscando propósito para suas vidas. Pessoas que hoje estão fazendo coisas e se esforçando para terem alguma vida com Deus, e essas pessoas, elas têm condições de encontrar a Jesus. Uma igreja discipuladora é uma igreja onde pessoas que ainda não creem podem fazer perguntas sem medo, explorar a fé, conhecer o Evangelho, encontrar a Cristo. Discipulado começa quando alguém decide compartilhar a vida com quem ainda está longe de Deus. Fábio, mas eu não me sinto preparado. Aí volta lá, mas é por isso que a igreja precisa ter uma liderança de alguma maneira o mais completa possível, que envolvam pessoas com capacidades apostólicas, proféticas, pastorais e evangelísticas, para capacitar todas as pessoas, porque você e eu somos chamados para caminhar com outras pessoas, para vivermos as nossas vidas repartindo o Cristo que vive em nós. Mas se o primeiro desafio é mudar as pessoas de nível, de experiência com Deus, da descrença para a crença, o próximo passo é da crença para a maturidade. E o verso 13, ele vai nos dizer o seguinte: até que todos alcancemos a unidade, que é a fé e o conhecimento do Filho, que de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Versões mais antigas diz chegar à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que significa isso? Crer em Cristo é só o começo. Tornar-se parecido com Cristo é o caminho. Paulo descreve o problema de uma fé imatura, porque ele fala isso lá no versículo 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Sem o discipulado, sem esse processo de amadurecimento, nós vamos continuar vivendo uma fé imatura. Uma fé que permanece frágil. Uma pessoa crê, mas ela não cresce. Conhece a Jesus, mas não amadurece. Vamos pensar de novo lá naqueles homens discípulos de Jesus. Caminharam com Jesus durante 3 anos.
viveram mais do que encontros. Até eu gosto muito de falar isso, que Jesus nunca fez nenhuma reunião. Né? Reunião, 10 horas da manhã, vamos fazer aqui, levantar aqui o relatório financeiro, vamos fazer uma assembleia. Quantos nós somos, pedidos de carta de transferência. O que Jesus fazia? Ele promovia encontros. Ele convidava homens e mulheres para estar com ele, muitas vezes em residências, ao redor de uma mesa, sentados, num ambiente de hospitalidade, num ambiente de comunhão, e lá conversavam, eram confrontados na sua fé, nas suas emoções. Quem aqui não conhece a história de Pedro? Pedro, que é aquele discípulo que sempre se precipitava, que tinha boas intenções, mas ainda era um discípulo imaturo. E ele caminhou com Jesus, ele foi aprendendo, mas até chega o último dia que ele está com Jesus, antes de Jesus ser preso, quem é que tira a faca da mão do soldado lá e corta a orelha? Porque é um processo que vamos aprendendo e vamos conhecendo e vamos amadurecendo. Como uma criança, ela precisa aprender a andar. Depois que ela aprende a andar, ela fala. Depois que ela fala, ela começa também a correr. Isso leva tempo. Ninguém espera que um bebê cresça sozinho. Da mesma forma, ninguém amadurece espiritualmente sozinho. O crescimento espiritual acontece se relacionando um com o outro. Uma igreja discipuladora, então, ela cria ambientes para esse crescimento, para que as pessoas saiam da crença para a maturidade. E isso pode ser através de exercícios de estudo da palavra. Por exemplo, a nossa igreja, todos os domingos às 9 horas da manhã, nós temos algumas salas para o estudo da palavra. Para os adultos, o Farol, às 9 horas da manhã, no multiuso. Para adolescentes e pré-adolescentes, nós criamos um programa chamado Tá na Bíblia. Isso são processos de discipulado. Mas o discipulado não é só estudo da Bíblia. O discipulado também é o exercício dos pequenos grupos. A nossa igreja é uma igreja, algumas pessoas me perguntam, tem culto na igreja durante a semana? A gente tem culto nos lares. Temos encontros de pequenos grupos, onde homens e mulheres se reúnem nos lares e lá compartilham suas vidas, oram uns pelos outros, se encorajam uns pelos outros. Isso também é discipulado. Isso também é crescimento, é sair de uma maturidade, de uma crença ainda inicial para uma maturidade, mas também existe processos de discipulado mais formais, onde você entra num grupo que a gente chama aqui na igreja de discipulado, onde você é acompanhado semanalmente, onde há prestação de conta, onde há ensino da palavra ali dentro de um contexto, de um material. Então, e às vezes a gente acha que discipulado é só isso. Isso é uma forma de discipular a pessoa, através de uma proposta formal, mas existe o discipulado orgânico da igreja, através dos pequenos grupos, através de classes de ensino bíblico, mas também através de amizades que apontam para Cristo. Quem aqui num momento de dificuldade, de luta, de angústia, não busca alguém mais maduro, alguém que já passou por aquilo, ou que você percebe, essa pessoa é uma pessoa que reflete a Jesus, é alguém que eu vejo que tem uma vida de oração, que tem uma vida coerente, e aí a gente quer conversar com essa pessoa, quer tomar um café com ela. Isso é discipulado. Isso é caminhar com alguém que você percebeu, essa pessoa já enfrentou tanta coisa, já passou por tanto perrengue, eu preciso aprender com ela. Eu preciso aprender essa resiliência, eu preciso ter essa maturidade, e isso tudo são caminhos de discipulado, porque o texto diz, e eu vou repetir, para que nós não sejamos mais imaturos como crianças, empurrados por qualquer vento. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. E essa jornada, ela continua. Se o primeiro movimento é da descrença para a crença, da crença para a maturidade, aí você acha que você já está pronto?
foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora você está pronto para liderar. Você é um crente maduro, um cristão maduro. Um cristão maduro precisa liderar, precisa alimentar esse processo da maturidade para a liderança. O verso 15 vai dizer o seguinte: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada parte do corpo contribui para o crescimento. Discípulos maduros se tornam formadores de outros discípulos. A maturidade gera responsabilidade. Quem foi cuidado, agora passa a cuidar. Quem foi discipulado, agora passa a discipular. E nos vários aspectos, cada um dentro do seu contexto, da sua própria realidade. Imagine um pomar, uma árvore saudável. Ela não apenas vive, mas ela produz frutos. Uma árvore saudável precisa gerar frutos. E dentro de cada fruto existem sementes. E o objetivo do fruto não é apenas ser um fruto bonito para aparecer num post no Instagram. Ele tem um papel que é, a sua semente, produzir outras árvores. Da mesma forma, discípulos maduros geram novos discípulos. Uma igreja discipuladora, então, não depende de líderes formais, ela é composta por pessoas maduras que caminham com novos convertidos, encorajam irmãos na fé, ajudam outros a crescer espiritualmente, e o discipulado vai se multiplicando, quando a maturidade se transforma em cuidado. O que mais me chama a atenção em Efésios 4, é como Paulo mostra isso através dessa jornada espiritual. Essa jornada que começa na descrença, leva à fé, cresce em maturidade e se multiplica em liderança. E de novo, discipulado é vida compartilhada na vida. Não é apenas transmissão de conteúdo, mas é viver junto, é repartir a sua vida com a outra pessoa. Diante dos conflitos, a outra pessoa vê como você reage e aprender com você. E onde eu não sou forte, eu aprendo com o outro que é forte. E aonde ele é fraco, ele aprende comigo. E a gente começa a ganhar essa maturidade, essa experiência. E nós precisamos sonhar com isso. Quando essa cultura se estabelece, a igreja deixa de ser apenas um lugar de reuniões. Ela se torna uma comunidade de formação espiritual. E aí acontece o que Paulo descreve aqui no final do texto. Todo o corpo efetua o seu próprio crescimento para edificação em amor. Curioso que o texto começa com nomes de líderes, né? Líderes com papéis. E aí a gente acha que aquilo lá são títulos. O apóstolo, o evangelista, o profeta. Que eles são responsáveis por fazer o movimento na igreja. Eles são apenas instrumentos para a edificação do corpo, para que o corpo se amadureça e se edifique. Todos nós temos um papel, temos um chamado. E eu queria fazer aqui com vocês um exercício, pensando um pouco sobre isso, uma maneira de visualizar esse discipulado. Vou tentar ver aqui se eu consigo fazer isso. Vou até tirar aqui o púlpito da frente. Mas imagine uma mesa preparada por Deus. Aí eu fui buscar uma mesa. Eu peguei uma mesa pequena porque eu não vou conseguir carregar uma mesa. Depois se eu trazer a mesa da ceia, né, ia precisar. Mas imagine a mesa de Deus. Deus está chamando todas as pessoas para sentar à sua mesa. E nessa mesa, existem 4 cadeiras. Rock. Quatro cadeiras. E essas 4 cadeiras, elas representam a jornada espiritual de cada um de nós.
quando Deus nos chama para sentar à sua mesa, na verdade, nós podemos estar ocupando um desses 4 lugares. Cada cadeira representa um estágio na nossa jornada espiritual. A primeira cadeira, deixa eu pegar aqui o Durex. Não posso perder a ponta, senão estou lascado. Fica aqui. A primeira cadeira nós vamos chamar assim a cadeira do convidado. Está dando para ver? O convidado ou da convidada. O que essa cadeira significa? Essa cadeira é alguém que ainda está explorando a fé. Talvez uma pessoa cheia de perguntas, talvez uma pessoa ferida pela vida. Talvez ela ainda não tenha decidido seguir a Jesus, ela foi convidada a conhecer a igreja, a conhecer um pequeno grupo. Foi convidada por você para tomar um café, ela começou a falar das crises dela, das lutas, e você falou, vamos tomar um café, vamos conversar mais sobre isso. Quero te ouvir, quero orar por você. A gente não imagina que a oração é um dos primeiros passos do discipulado. Quando você fala para alguém, eu quero orar por você. Já viu alguém dizer que não quer que ora por ela? Não, ninguém nega uma oração. E essa pessoa é convidada. É uma pessoa que ainda está na descrença. Alguém que diz, venha sentar comigo. E essa primeira etapa do discipulado se chama proximidade. Uma igreja discipuladora sempre deixa cadeiras vazias na mesa, porque sabe que Deus ainda está trazendo pessoas. É um conceito que eu lembro até numa outra igreja onde eu era pastor, que se dizia que todo pequeno grupo precisa ter uma cadeira vazia. E naquele dia que no pequeno grupo funciona, olhar para aquela cadeira vazia, quem é a pessoa que poderia ser convidada? Quem é uma pessoa que poderia estar sentando do outro lado da mesa que você almoça sozinho? Em que você gasta todo o seu tempo de almoço rodando a tela do seu celular, onde você poderia ter uma conversa espiritual com alguém. Mas também existe uma segunda cadeira. A segunda cadeira já é alguém que já está naquele momento que ele já entendeu quem é Jesus. E ele está no momento ali da crença, da descrença para a crença. A partir do momento em que ele entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, ele se torna um novo discípulo, uma nova discípula, é alguém que está começando a sua carreira. Ele ainda está aprendendo a orar, tem vergonha de orar em voz alta, mas está ouvindo as pessoas orar. Tem vergonha de falar, abertamente, mas está perto. Precisa de alguém de lado, alguém que caminhe com ela. E esse discipulado acontece quando alguém diz, eu caminho com você, eu percebo que você é novo, que você está começando a sua fé, vamos caminhar junto. Vamos comigo aonde eu estou indo, olha, eu tenho aprendido mais de Jesus por esse caminho, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu quero compartilhar com você. Mas existe a terceira cadeira, que é o discípulo que depois deixou de ser um discípulo novo, agora ele é um discípulo maduro, ele está mais forte. Esse discípulo maduro é alguém que já caminhou bastante com Cristo. Essa pessoa conhece a palavra, tem experiência com Deus. Passou por crises e permaneceu firme. Mas ela, e como maturidade, ela tem disposição para cuidar de outros. Ela olha para quem está lá na primeira cadeira e diz assim, posso caminhar com você? Posso te ajudar? Posso orar com você? Posso tomar um café? E por último, a quarta cadeira, nós vamos chamar o formador de discípulos. Vou deixar mais assim para aqui. O que é o formador de discípulo? O formador de discípulo está nessa cadeira porque ele compreendeu algo essencial, que o discipulado não termina em mim, ele continua através de mim. Essa pessoa forma novos líderes, ele multiplica líderes, ele ajuda
outros a se sentarem à mesa, e assim a mesa vai crescendo. Paulo diz que Cristo deu dons à igreja, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Isso significa que todos estão em movimento nessa mesa. Alguns estão chegando, outros estão crescendo, outros estão cuidando, outros estão formando novos líderes. E a pergunta final é a pergunta que cada um de nós precisa responder. Qual a cadeira você está hoje? Qual cadeira você se sentaria? A cadeira do convidado? Alguém que está chegando aqui, que está começando a entender um propósito eterno para a sua vida? Você já entendeu esse propósito eterno, mas você ainda se sente imaturo, se sente fragilizado, você não sabe como orar, você não sabe lidar com algumas situações na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, ou você já é um crente maduro, alguém que já caminhou muito com Deus, alguém que já conhece a palavra, já passou por perrengues, sobreviveu. É aquele que fala para a gente, e a gente fica com raiva quando ele fala, vai passar. Ou você já é alguém que entendeu que pode ser um formador de novos discípulos, que tudo aquilo que Deus fez você passar, é na verdade algo que você precisa agora ensinar para os outros? Porque uma igreja discipuladora é uma igreja onde existe espaço para todo mundo nessa mesa. E nós precisamos encontrar o nosso lugar. Entendendo que ao sentar em qualquer uma dessas cadeiras, nós precisamos aprender a nos movimentar, que existe um chamado. Quem senta nessa cadeira se levanta para conversar com o convidado. O convidado precisa entender que ele está sendo chamado para ser um novo discípulo. O novo discípulo precisa entender que ele vai ter altos e baixos, mas isso vai trazer a ele maturidade, força, resiliência. E quem passa por todos esses processos e ganha maturidade, precisa repartir. Isso faz uma igreja discipuladora, formando novos discípulos, novos homens e mulheres tementes a Deus. E é isso que a palavra quer nos ensinar hoje. E eu queria terminar essa mensagem, já vou pedir para o pessoal que vai cantar a última canção, vir aqui à frente, te desafiar a responder uma pergunta que geralmente eu repito ela em alguns momentos, que você faça uma oração ao Senhor, perguntando, ó Senhor, o que queres tu de mim? Eu estou sentado nessa cadeira, ou nessa, ou até nessa. E se você ainda está vivo, a sua missão ainda não acabou. Se você está sentindo o ar saindo pelo seu nariz, é porque Deus ainda te colocou com um propósito. E aonde você está? Ah, pastor, mas eu já estou muito velho, idade avançada, eu já não dou mais conta. E os seus netos, sobrinhos? Sempre tem alguém com quem a gente pode compartilhar a fé, orar. Lembra, falei que a lei da oração. Tomar um café, convidar para ir para a sua casa. Vamos lá, meu filho, vamos sentar comigo lá. Estava conversando com a Dani, a minha esposa chama Daniela. E a gente tem entendido como é importante a hospitalidade. Como a hospitalidade é uma prática que o mundo moderno tem esquecido. Porque numa agenda cada vez mais intensa e cheia de compromissos, a gente não tem mais agenda para receber as pessoas, para sentar numa mesa, tomar um café, conversar. E a gente não está mais abrindo a nossa casa para ter um tempo de conversa, de acolhimento, de discipulado. Que possamos redescobrir esse chamado de Cristo para as nossas vidas. Senhor,
Cuida de nós, ajuda-nos a entender onde estamos sentados, ó Pai, e nos dê esse discernimento para continuar nessa jornada, não nos sentirmos, Senhor, já confortáveis, mas continuar seguindo de fé em fé, caminhando como o Senhor mesmo nos chamou para este movimento, caminhar com o Senhor, negando-se a si mesmo todos os dias, e dar-nos, Senhor, esse discernimento, de que uma igreja acolhedora, uma igreja discipuladora é uma igreja que reparte a sua vida. Membros, homens e mulheres, repartem as suas vidas uns com os outros. Que o Senhor nos dê essa maturidade e esse discernimento em nome de Jesus. Amém.